E aí, pessoal, mais um vídeo aí pro canal Medusa 1. Quem não é inscrito aí, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho para as notificações, me segue lá no Instagram para que o canal possa melhorar aí em condições técnicas, né? Porque o meu canal ele é sem edição, já por diversas vezes já falei isso. Sem edição, sem cortes, vídeo feito, vídeo colocado no canal, informações para vocês aí, na boa. E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um comentário a respeito da sabatina do Ciro Gomes na Globo News. Foi anteontem, né? O Ciro Gomes, ele dispensa comentários, né? Dispensa comentários em relação aos demais candidatos. Que me perdoe os demais candidatos. Eu conheço, né, os candidatos. Ciro Gomes é um candidato, pode-se dizer assim, que é da minha... Ciro Gomes tem 64 anos, eu tenho 62 anos. Né? Praticamente eu acompanho Ciro Gomes há bastante tempo, como vi o aparecimento do Lula, como vi o aparecimento dos demais candidatos aí, né? Inclusive do candidato que está no poder, candidato à reeleição. Eu acho que, como eu não tenho candidato de estimação, né, o Ciro Gomes seria a pessoa, ou é a pessoa mais indicada para poder governar esse país. Da minha sincera opinião. É a pessoa mais indicada, a pessoa mais qualificada para governar o Brasil. Ele tem o seu programa todo no papel, programa de governo, eu falo. Esclareceu todos os detalhes do que ele pretende fazer, inclusive abrindo mão da reeleição, Agora, com toda sinceridade, é aí que me deixa a desejar, na minha opinião também, a questão de abrir mão de ser reeleito, porque eu acho que 4 anos para consertar o que foi feito nesse país, com os governos anteriores e o atual governo, 4 anos não são suficientes para que uma pessoa que possa vir a ser eleita, e vai ser, não vai ter que ser eleito, lógico. 4 anos é muito pouco para que a pessoa que tem assim um projeto no papel, tudo ali já é pouco para que venha consertar esse país, porque esse país está ou chegou a essa situação devido a esses governos passados, está nessa situação por conta disso, desses governos que
do passado, né? No caso do Fernando Henrique Cardoso, no caso do Lula, da Dilma, do Michel Temer, que entregou, passou a bola para esse cidadão que está no poder aí, que aí acabou de arrebentar com tudo, né? Acabou de arrebentar com todos os direitos nossos, dos brasileiros, trabalhadores, negros, homossexuais, os índios, as mulheres, a previdência social, os nossos direitos, né, dos trabalhadores, o viúvo, a viúva de um trabalhador, os dependentes, né, daquela pessoa, filhos, ele e outros direitos trabalhistas que foram usurpados, né, no governo Michel Temer e, consequentemente, deu início no Michel Temer e, consequentemente, se concretizou nesse governo que se encontra aí no poder. Não sei como, eu imagino como, mas o Ciro falou uma coisa que é se votaram esse governo aí foi eleito com a revolta das pessoas com revolta do PT, para poder tirar o Lula, com toda aquela propaganda que foi feita pela Rede Globo, né? O Jornal Nacional já abria o programa, o jornal, no caso, com a manchete só quebrando o Lula e tal, com a questão da Lava Jato, da roubalheira e isso e aquilo e tal. Onde a gente sabe, quem acompanha a política sabe, e quem entende um pouco sabe, corrupção em política sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Vamos fazer aqui uma comparação com um bolo. Um bolo que pode ser dividido ali. O político pode sim fazer ali o seu pé de meia e fazer com que funcione a educação, a saúde, o saneamento básico, a segurança pública, né? As questões trabalhistas, né? Os benefícios para os trabalhadores, sem que venha prejudicar ninguém e ele se saia bem. Eu digo assim, que ele se saia bem nos esquemas dele lá. Tem como fazer. Isso todo mundo sabe. Ninguém é bobo. Mas aí o cara comeu o bolo inteiro e não deixar nada para ninguém, aí a coisa fica difícil. Muito difícil. Então a Globo, ela martelava isso toda hora no Jornal Nacional, tentando incriminar o Lula, e deu no que deu, onde nós sabemos onde foi que se chegou com isso. O povo se revoltou e teve esse voto no Jair Messias Bolsonaro, esse voto de revolta contra o PT. E agora vai ter o voto de revolta contra o Bolsonaro para reeleger o Lula. Eu digo reeleger, ele não é candidato, mas eu digo para um terceiro governo do Lula, vamos dizer assim, né? E eu, sinceramente, espero que aconteça. Sinceramente, espero que aconteça, como o Ciro Gomes falou. Bom seria, foi feita uma pergunta a ele, se ele aceitaria
ou apoiaria o Lula num possível segundo turno. Ele disse que não subiria no palanque com o Lula. Mas bom seria que pudéssemos tirar essa mazela no primeiro turno. Esse mal, esse essa coisa ruim que se instalou aí, que se não sei como, é aquele que eu falei, aquele quem criou isso tudo isso aí foi a Rede Globo. Quem criou esse monstro foi a Rede Globo. Esse monstro que surgiu do Rio de Janeiro. Por 7 vezes deputado federal, inclusive o Ciro Gomes chegou a dizer, e fala isso direto, que esse Bolsonaro era um deputado federal medíocre lá na Câmara de Deputados. Medíocre, né? Um cara que foi expulso do exército, um cara frustrado por não ter seguido a carreira, ter sido expulso. Tanto é que ele hoje chama generais, né, para que ele possa mandar nos generais. Isso é uma frustração. Se algum analista ou psicanalista, psiquiatra for analisar esse indivíduo, vai encontrar nele defeitos no sistema dele, da cabeça dele, do modo dele agir, como ele age com as pessoas quando é entrevistado. Ontem eu nem vi e nem tenho notícia do que ele falou na live que ele faz às quintas-feiras. Não que eu costumeiramente veja, eu não vejo. Mas é que como foi lembrado, o Ciro lembrou, para que alguém fosse ver o que ele iria falar ontem, no cercadinho dele lá, na live dele, mas eu nem prestei atenção, não sei nem o que foi que ele falou. Se ele voltou a xingar, se ele voltou a tratar mal o STF, se ele voltou a falar mal das urnas, as urnas que o elegeram. Eu falo elegeram assim porque os elegeram, né? Ele e os filhos, ele por 2 vezes, ele por 7 vezes, os filhos dele, né? E ele falando mal das urnas, diz que as urnas têm roubalheira, o sistema é, eleitoral brasileiro é falho, ele fala isso, não sei se ontem ele falou, e é, eu acho, voltando à questão do Ciro Gomes, o cara mais preparado para poder governar esse país. Eu vejo também que tinha aquele rapaz que desistiu da campanha, o Boulos, né? Um rapaz muito bom, um rapaz novo, inteligente, mas ele desistiu, fez um conchavo lá com o PT e foi se candidatar lá para tomar uns conselhos lá do Lula e recebeu um cala-boca lá e foi se candidatar, porque também não tinha chance. Os demais candidatos não têm chance, né? A gente até queria que tivesse chance, que é para dar uma mudada total nesse país, para ver o que acontece. Com certeza nós não iríamos cometer o mesmo erro que eu não cometi, porque eu não votei no Bolsonaro. Mas quem votou, para que não cometesse o mesmo erro, que é diferentemente de se colocar lá a- essa candidata aí, a senadora Tebet, o Ciro Gomes, o Boulos, o suposto candidato que desistiu da campanha para presidente da República e foi se candidatar a outro cargo. O Janones também seria uma pessoa, mas assim, ao meu ver, o Ciro Gomes é a pessoa mais preparada. O cara já foi governador do estado do Ceará. O cara, por 2 vezes, se eu não me engano. O cara foi ministro da Economia.
ministro, se eu não me engano, das... Teve outro ministério lá que ele assumiu, e bem, né? É um cara totalmente preparado para poder colocar de volta esse país nos eixos. Agora, eu acho que quando ele fala que vai abrir mão da reeleição, eu acho pouco, 4 anos, para que ele possa fazer tudo isso que ele promete. No mínimo aí, um bom candidato. Eu não tenho essa preocupação com reeleição. O cara sendo bom, um bom, um bom presidente, o cara sendo um bom governador, um bom prefeito de uma cidade qualquer, ele não teria que ficar só 4 anos ou 8 anos, como foi o caso do Lula. O Lula, ao término do seu segundo mandato, ele tinha 87% de popularidade. Não tinha por que ter saído. Só que ele mesmo percebeu que a imagem dele estava desgastada por conta dessas denúncias, muita denúncia com o roubo da Petrobras, né, desse esquema do mensalão, do petrolão e tudo mais. Mas mesmo assim ele teria que ter ficado e provado, como ele foi para a cadeia, falou que iria para a cadeia, onde ele poderia teve chance de ir embora, não foi. Ele disse: não, eu vou ficar, vou para a cadeia, vou cumprir e vou mostrar que sou inocente. E provou isso. Não se acharam, não encontrou nada com ele. Senão ele não teria. Ele não teria. Da outra vez que ele, quando colocou o Haddad, ele sabia que não podia ser candidato. Ele não é bobo. Então ele ali sempre ameaçando ser, e no final das contas, ele colocou o Haddad, que o Haddad não ganhava nem em São Paulo, e o Haddad acabou perdendo a eleição, né, para esse indivíduo aí, e nós estamos nessa situação que estamos por conta de todas essas coisas. Então, é por isso que eu não acho que se deva governar assim por 4 anos. No Brasil, não, não. No Brasil, não, não. 4 anos é insuficiente para que a pessoa possa tomar medidas, consertar esse país. Porque são muitos erros. Muitos erros. Quem conhece o Brasil mesmo, porque eu vou dizer uma coisa aqui que vai parecer até que é uma idiotice que eu vou dizer aqui, mas eu saí do Nordeste aqui para o sul do país, senti uma diferença muito grande, porque, repito, eu sou um funcionário público, né? Já estou aposentado, claro, por isso que eu vim para cá, me aposentei e vim para cá. Eu tenho filhos, eu tenho 2 casamentos, então eu tenho um filho do segundo casamento, menores, que estudam aqui no sul do país, e tem uma diferença muito grande com relação, mas é grande, é muito grande, com relação à educação aqui, onde eu me encontro hoje, e lá onde eu vivia, numa capital do estado de Alagoas, com relação à escola. E um caso mais agravante, e com relação à educação. Aliás, com relação à saúde também. Há uma diferença muito grande. Eu, sinceramente, não sei para onde vai o dinheiro que é arrecadado lá no estado de Alagoas, porque aqui é diferente. E a idiotice que eu penso que eu ia falar é o seguinte, é que as pessoas não conhecem o país onde vive. As pessoas não conhecem o Brasil. A própria imprensa
ela é culpada disso. Para a imprensa, o Nordeste, que tem 9 estados, só se conhece Recife, Salvador, Fortaleza. E lá, correndo por fora, Natal, no Rio Grande do Norte. É o que a imprensa conhece. Não se ouve falar em Sergipe, no estado de Sergipe, não se fala em Alagoas. Quando se fala em Alagoas, é para falar mal do político lá do Renan Calheiro, bem feito para ele. Bem feito para ele, porque os políticos lá eu conheço. São raça de víboras. Eu conheço lá. Porra, eu vou repetir, eu tenho 62 anos, eu saí de Alagoas com 61 anos. Eu não posso falar da minha família toda, mas da minha casa, eu e minha esposa, nós nunca votamos nessas famílias que governam o estado de Alagoas há mais de 100 anos. Nunca, nós não temos esse defeito. Nós não temos esse pecado. Vocês querem ver abandono pelo poder público? Vá para o Nordeste. Não vá nem para o Amazonas. Vá para o Nordeste. Você vê o hospital público de Maceió, o Hospital Geral de Maceió, que agora parece que tem 2, antes só tinha um. Teto caindo quando chove, a água caindo. Tem um caso recente agora de um sobrinho neto meu, que minha sobrinha, sobrinho neto porque é filho da minha sobrinha, ficou lá no hospital com o menino chegou a vir a falecer. Triste realidade, né? Muito sofrimento na família. Mofo, o menino pegou uma bactéria lá, uma contaminação. Mofo por todos os lados, nas paredes, teto desabando. Isso dentro de uma UCI ou UTI, eu não sei. Então eu fico imaginando, para onde vai o dinheiro? O governador, até então, era o filho do Renan, o tal de Renan Filho, que agora é candidato pelo estado de Alagoas ao Senado. E vai ficar pai e filho, vão ficar pai e filho no Senado. E as pessoas lá em Alagoas, coitadas, totalmente sem esclarecimento, só gostam de votar nesse tipo de gente. Pessoas que têm dinheiro, pessoas em usineiro, fazendeiros ricos, dono de emissora de televisão, como é o caso do Collor de Mello e a sua família. Olha, se eu for falar aqui, vai ser meia hora de vídeo, 1 hora, 2 horas de vídeo, e eu não vou poder fazer isso. E a minha sincera opinião, para a presidência da República, eu estou aqui no sul do país, estou até com esse de touca, porque a temperatura hoje caiu bastante aqui, muito frio. Uma frente fria que entrou aí, e segundo a meteorologia, o mês que vai chegar aí, o mês de agosto, vai ser bastante frio. Hoje amanheceu bem frio mesmo, e por isso que eu tô assim de touca aqui. E eu fico imaginando o seguinte, a melhor opção seria o Ciro Gomes. Como ele não ganha a eleição, porque as pessoas estão divididas entre esse demônio aí e o outro lá, o Lula. Então, o Lula na frente, ainda bem, menos mal, né? É o menos ruim, e não é bom, é menos ruim. Então, essa é a minha decisão, é a minha opinião, né? Bem preparado, o Ciro Gomes, bem preparado. O cara é bem preparado mesmo.
Eu não estou aqui, estou só fazendo uma análise, porque eu vi todas as entrevistas, certo? Dos que compareceram, né? E a minha opinião é essa, com relação a essa eleição que está se aproximando aí. As pessoas precisam conhecer melhor o país onde vive, conhecer as pessoas, os lugares todos, né? Eu lá de Maceió, do Nordeste, lá da capital de Alagoas, estudei e tenho a obrigação de conhecer o sul do país, a região centro-oeste, a sudeste, o norte. Então, por que essas pessoas não têm condições de fazer o mesmo, né? Procure estudar, procure se esclarecer para dar sua opinião. Me segue lá no Instagram, ativa o sininho para as notificações, dá o like, compartilhe esse vídeo. Essa é a minha opinião, que eu posso de contribuição aqui no meu canal. Valeu. E que as pessoas realmente procurem aprender a votar para que a gente não venha passar maus bocados como nós estamos passando agora com esse demônio que está aí no poder. Valeu? Um abraço.